Eu conheço ela desde que era pequenininha, eu ficava olhando assim, encantada com os looks, a roupa, parecia Paquita. Vou dar umas dicas para vocês, hein? Ela que é pentacampeã nacional de baliza e tetracampeã estadual. Gente, eu tô aqui com a Roberta de Deus. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente, viu? Prazer é meu estar aqui também. Ela veio aqui hoje, gente, para contar sobre a Famuta. Vocês já devem ter ouvido falar, ou já assistiram, já viram as pessoas tocando aí pela nossa cidade, em vários eventos militares ou eventos até do município, né? Verdade. Fora da cidade, fora do país. Sim. Gente, ela é bailarina de formação, formada em educação física, né? Isso. E dedicou a vida inteira à dança, à Famuta, à baliza e a projetos sociais voltados a isso, né? Verdade. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória, como é que você foi parar nisso. Você me falou que você é filha de militares, né? Isso. Pai militar e avô militar? Então, quando a gente era pequeno, a gente tinha aquele costume, né? Que era mais forte ainda, né? Nos anos 70, anos 80, a família ia para a avenida assistir os desfiles, né? De 7 de setembro. Eram lindos, né? Maravilhosos. Aí eu comecei a ver meu pai, né? Meu pai era adestrador de cachorro na Polícia Militar. E eu me encantava pelas fardas, achava lindo, né? E o meu irmão... É muito elegante, muito né? Muito bonito. O militar vestido. Aí o meu irmão tocava, né? Que era a fanfarra municipal de Taubaté, né? Professor José Ezequiel de Souza. E eu comecei a me interessar. Aí foi quando na educação física, a professora Anete, que era professora de educação física... Ah, eu lembro da Anete, lembro bem. Ela fazia seleção de meninas para desfilarem só no 7 de setembro. Aí eu não consegui passar umas 2 vezes, fui gongada. Não acredito. Verdade, fui gongada. Aí surgiu uma vaga. Isso é importante você falar, porque assim, para as meninas que já tentaram, que têm esse sonho, têm esse desejo, gente, não desista na primeira vez, né? Olha essa história de vida. É muita persistência. Aí foi quando desfilavam a Renata, né? E a Claudineia, estavam precisando de mais uma, foi quando me chamaram. Aí eu comecei a desfilar, aí passou 2 anos mais ou menos, meu pai falou, tá bom, né? Porque ele era militar, ele não queria que a filha ficasse desfilando. Aí foi quando eu me interessei, fui fazer um jazz, porque não tinha atividade para ginástica olímpica, essas rítmica, coisas aqui, não tinha. É uma coisa mais moderna, né? Então era dança, né? Fui para a área da dança, aí eu fui fazer a faculdade de educação física. O Luizinho, né, que era o maestro da Famuta, me apresentou um aparelho que é a fita, né? Sim. Da ginástica rítmica. É ele linda, falou, né, a dança da fita, toda colorida. Só que a gente não conhecia nada, eu não sabia nem o que era isso, né? Ele falou assim, olha, eu vi uma menina mexendo com uma fita, eu achei muito legal, vou fazer para você mais ou menos. Ele pegou uma baqueta de tocar instrumento, amarrou uma fita, falou, é mais ou menos isso daqui. Falei, nossa, que lindo. Aí eu fui fazer a faculdade, conheci a Marilã, que dava a ginástica rítmica, né? Sim. E ela me apresentou livros, aí eu fui ler, peguei umas fitas, né, de VHS dela, comecei a ver e aprender através das fitas. E assim foi uma grande persistência minha, então porque não tinha. Então você foi estudando meio que por conta própria, porque Desde era os 14, um assunto novo. era. Não tinha em Taubaté, não tinha na região do Vale, né? Não tinha, era muito difícil. A gente só tinha contato com a ginástica rítmica nas Olimpíadas. Sim. Não tinha internet, né? Hoje em dia, a criançada tem a faca e o queijo na mão, né? Tem vários cursos, né? Mas foi assim, foi quando eu fui me interessando, aí a minha farda, eu acho que eu bordei a primeira farda minha com 14 anos. Gente, era linda. Eu via ela toda de vermelho, parecia a Paquita da Xuxa, né? E eu lembro que eu ficava assistindo, eu pedia pra minha mãe pra entrar na Famuta. Só que só podia quem estudava, acho que no Ezequiel, na época. Antigamente, eu acho que era. Só podia quem estudava porque no Ezequiel, cresceu né? tanto que virou da cidade, né? E aí muita gente tinha o sonho de estudar no Ezequiel pra participar da Famuta, né? E olha, 7 de setembro, todo mundo sonhava em desfilar 7 de setembro, né? Ah, era muito bonito. Agora você tem que correr atrás do aluno, né? Para desfilar 7 de setembro. Verdade. Que volte, né? A gente está agora com teve uma aprovação de uma lei, antes de ontem, no Congresso, para que voltem as escolas para que comecem as escolas cívico-militar, né? Então, aquelas matérias que a gente tinha muito voltada à disciplina, aos valores, valores da família, né? Princípios mesmo, para passar esses princípios para os alunos. E esse projeto é muito legal, sabe por quê? Essas escolas são escolhidas a dedo. São aquelas escolas do Estado que têm baixa nota, onde tem muita evasão escolar, onde a gente tem aqueles casos de os alunos que agridem os professores, que não querem estudar. Então, vai ser desenvolvido um trabalho
para essas escolas tidas como escola problema. Então, assim, que venha esse projeto, né? Tomara, que a gente né? consiga ter esse resultado são positivo. coisas para acrescentar para o melhor para a criança, né? Exatamente. Eu acho que através de pequenas atitudes, né, que a gente vai formando o grande caráter da criança. É isso aí. Eu acho que é trabalhar o caráter, o ser e são humano. coisas que a gente não pode deixar passar. Exatamente. Né? Por exemplo, abrir o meu instituto e o fato de uma aluna não concordar, tudo bem. Agora, o fato de balançar o ombro ou fazer careta, sabe? É uma coisa que a gente não pode admitir. Às vezes Tratar são coisas, mal o professor, né? são coisas assim que a gente acha que, imagina, é pequeno, não é pequeno. Já começa daí. Respeito, né? Respeito. Respeito ao professor. É. Sim. A gente vê que hoje, assim, tem muitos professores na rede pública mesmo que têm afastamento, solicitam afastamento por adoecimento psicológico por conta de situações como essa, né? Dia a dia vendo os alunos com defasagem, com evasão escolar, e aí percebem que não tem um apoio realmente, uma estrutura na qual consiga fazer com que o aluno respeite o professor, né? Então, que venham mais ideias como essa. E os pais, acho que os pais têm que ser parceiro dos professores. Sim. Eu tenho um amigo que estudou na época do Ezequiel, que foi assim, radical. Na época era muito radical, né? Que ele contou para mim um tempo atrás. Falou que ele levou uma reguada da professora, né? Aí quando ele chegou em casa, ele contou pro pai. Aí ele apanhou. O pai não quis nem saber. O pai dele falou assim, olha, se você levou uma reguada, é porque você merece. Antigamente funcionava Funcionava assim, né? funcionava minha mãe, assim. minha avó contavam histórias antigamente como essa. funcionava assim. E era aquela reguada de madeira, Ela assim, né? Que não era brincadeira, não. Mas eu acho que assim, a criança, você fala o não, mas você tem que falar o porquê do não. Sim. E isso é muito importante, porque daí você convence ela. E para isso tem que ter tempo. Você não vai fazer isso. Paciência, Você tem que ter paciência, você tem que ter tempo para explicar. Olha, você tá me falando, eu tô lembrando da minha filha, né? Eu tenho a Ana Luz, de 12 anos. Gente, ela é persistente, insistente, mas é teimosa. Que assim, hoje eu acho que eles querem a resposta do não, mas eles não aceitam a resposta, né? Então você tem que explicar 500 vezes o porquê do não. E às vezes é cansativo mesmo. Mas a gente não pode desistir, né? Da educação dos nossos filhos. Isso vai tempo. Sim. Agora me conta uma coisa. Você estava me contando uma história que eu fiquei muito interessada. Você estava falando sobre a Ilha Anchieta, né? O seu pai e o seu avô eram militares e trabalharam lá na Ilha Anchieta. Conta um pouquinho para mim dessa história. O meu avô, ele trabalhava na guarita, né? Lá do presídio da Ilha Anchieta. E na época, todas as pessoas que trabalhavam na ilha, a família morava lá. Vamos só explicar um pouquinho para quem não sabe, né? Ilha Anchieta fica em Ubatuba. E é uma ilha onde já teve um presídio, né? Era um presídio de presos políticos, não? Não, eram presos, assim... Presos... de situações mais bem mais complicado, famosas, sabe? assim, mais bem complicado. Então eles ficavam lá. Aí a família ficava lá também, né? Porque antigamente os militares ficavam... Era muito difícil, né? Antigamente. Naquela vilazinha que hoje em dia a gente passa de barquinho ali, você vê a vilazinha ainda do presídio, né? A casa do meu pai, na época, parece que ficava mais lá para dentro, né? Ele teve a oportunidade de voltar lá. Aí ele fez o percurso todo a pé, né? O pessoal do Ibama, né? Sim. Toma conta lá, deixou ele lá porque tinha sido morador da ilha. Acho que o Projeto Tamar, o Ibama, tem alguns órgãos que ajudam, né? Aí ele encontrou a casa dele estava em ruínas, né? Com uma árvore enorme dentro. Ainda existe? Existe ainda, estava só em ruína. Mas ele ficou muito emocionado. E quem morou nessa ilha tem xodó por ela, Qual o nome do seu pai? É José Carlos de Deus. José Carlos de Deus? Ele é falecido já há 2 anos, mas era o xodó dele. Falava em Ilha Anchieta, ele chorava. Então ele teve boas memórias, bons momentos lá na ilha. Porque é um lugar muito bonito, né? E hoje escreveram um livro, né? Falando sobre a ilha, onde eles ajudaram a contar a história, inclusive Anchieta a minha tia. era um padre, né? Padre Anchieta? Então eles contam a história nesse livro e o seu pai ajudou até a escrever essa história. Ajudou a contar parte da história para falar sobre os presos, né? Até o nome dos presos meu pai sabia lá, né? Que morava muito tempo lá. Que bacana. Mas a minha tia, meus tios, todos moraram lá. Que legal. Então você tem uma história aí também com Ubatuba, né? Mas daí voltando aqui para Taubaté, você se formou em educação física, virou bailarina. E aí como que surgiu esse projeto da Famuta? Como que ele iniciou? Como que ele aconteceu? Então, começou lá no Ezequiel, né? Eu desfilava sozinha, mas eu não gostava de desfilar sozinha.
Aí eu falei pro Você Rogério... desfilava sozinha assim, você era a única baliza Única ou baliza, a única bailarina? Porque quando eu entrei, eram 3, né? Ah. A Nete sempre chamava 2 meninas ou 3 meninas, daí foram saindo, eu fiquei. Mas quando viajavam, ficava a linha de frente, né? Que é o corpo coreográfico, lá das bandeiras todos juntos, a banda, e eu ficava meio que sozinha ali, né? Fazia uma função única ali. Então todo mundo tocando um instrumento atrás Isso. e você na linha Na de frente frente. desfilando com a baliza. Aí eu peguei e falei pro Rogério, Rogério, eu posso dar aula para umas 2 meninas, procurar? Ele falou, Roberto, você que sabe. Por mim, tipo assim, tava bom, né? Do jeito que tava. Daí eu peguei e fui atrás de uma menina para poder começar a ensaiar, que foi quando eu encontrei a Railane. Sim. Muitos têm uma história muito bonita na Famuta. A Railane hoje é médica e ela atende aqui, né? Em Taubaté, tem o consultório dela. E ela ficou, acho que mais ou menos 15 ou 16 anos lá. Nossa, porque quem bastante. entra, fica. Quem Sim, entra, fica se apaixona, muito. né? Aí eu comecei com 5 meninas. Aí depois, assim, de uns 5 meses mais ou menos, eu estava com 40 crianças. Caramba, que Chegou bonito. a vir uma van de Redenção da Serra, que sabia que tinha ginástica. Para você ver que a procura era muito grande, né? Sim. E eu ficava sozinha com as 40 meninas, com idades muito diferentes uma da outra. Não tinha tatame, não tinha colchão. Você teve que montar tudo do zero. Do zero. Mas elas vinham com uma vontade muito grande, né? Então eu colocava aquele som desarmado dentro do meu Fusquinha, 69, né? Eu lembro que você tinha um Fusquinha que você levava carregado de coisas pra cima, bambolê, com tudo pra cima e pra baixo, Aí eu né? descarregava lá, era um trabalho danado. Ia nas escolas, fazia cartazinhos de folha de sulfite, né? Fazendo divulgação. Isso foi um trabalho de muita formiguinha. De formiguinha, né? De formiguinha. E foi ficando. A gente saiu de um lugar, foi pro outro, mas eu nunca deixei. Nunca deixei, porque eu vi, assim, o prazer que elas têm de chegar ao sábado, de estar ali, e isso foi me dando força para não parar. Porque muitas meninas esperavam chegar ao sábado, que era um lazer, um prazer. Nossa, e as mães ali, também né? adoram. Sim. Né? A gente tem as mães e os pais como os grandes parceiros. Sim. Que bacana. E você tem um projeto social também agora, né? Voltado para dança. Então, agora eu abri o meu instituto de ginástica mesmo, que já é particular. Como que chama o instituto? É Instituto de Ginástica RDS. Instituto de Ginástica RDS, gente. Depois procura aí. Depois no finalzinho você deixa até meu contato do Instagram, do WhatsApp. E aí as pessoas podem entrar em contato com você, quem quiser colocar a filha, as crianças, né? Então, os meninos participam também? Então, a ginástica rítmica ele é um esporte olímpico feminino, Sim. né? Mas tem algumas competições aqui em São Paulo que eles estão colocando os meninos, né? Porque tem muito menino que tem vontade de fazer. Porque a ginástica rítmica, legalmente, de competição, ela veio do Japão, essa modalidade. E em vez da pessoa mexer com um arco só, os meninos mexem com 2 arcos pequenos. Desculpa a minha ignorância. O arco seria como bambolê? É o bambolê. Tá, porque eu conheço como bambolê, né, gente? Aí as massas, né, que são aquelas, parece 2 garrafinhas que a gente gira lá, que eles trabalham também, e a corda. Lá no Japão, eles não mexem com a fita para os meninos, porque eles acham muito feminino, né? Sim. E a bola também. E os movimentos são mais ligados a movimentos de lutas marciais e de ginástica artística. Então, é bem diferente o critério da ginástica, né? Nossa, feminina, para a ginástica, realmente, ginástica rítmica masculina. Então, as técnicas são diferentes quando é para menina e para menino. E hoje, lá no seu instituto, atende só meninas? Não, a gente é aberto. Os dois? É aberto. Só que o que aparece mais realmente é as Menina, meninas, né? Depois que eu saí da Fego, as mães sempre me cobravam muito, né? Roberta, tá na hora de você ter seu espaço. Eu falei, ai, meu Deus, não tenho coragem. Aí, tem 2 alunas minhas que se formaram em educação física e aprenderam a ginástica comigo. E elas abriram a academia delas, né? Uma foi a Sasha, que está no Rio Grande do Sul. Sim. E a Natália em Aparecida. E elas estão com cerca de 200 alunas. Falei, Nossa, gente, bastante. Se elas tiveram coragem, por que eu não vou ter? Aí eu abri. Aí teve a pandemia, eu tive que fechar. Na pandemia é um momento difícil, né? Você ficou com ela fechada? Fiquei fechada. Eu fui daí, quando começou a abrir e fechava, eu fui para a casa da minha mãe. A gente abriu no rancho dela lá. Aí foi passando a pandemia, começou a aparecer muita criança. Eu falei, tá na hora de procurar outro espaço. De reabrir. E hoje funciona em que lugar? Fica lá na Desembargador. E a gente está com 120 alunas agora. Bastante. Bastante. Que legal, Graças parabéns.
E aí, me conta mais um pouquinho. Você se formou em balé, você fez Fego Camargo também? Você foi aluna da Fego ou professora? Eu fiz lá em Tremembé, no Estúdio 23, sim, com a Simone. E na Fego eu dei aula. Dei, acho que 6 anos de aula lá, junto com a Janaína, né? Será que eu tive aula com você, Roberta? Eu fico aqui tentando relembrar, né? Eu tenho 37 anos, eu me formei em balé pela Fego. Eu acho que não, porque não faz muito tempo que eu dei aula na Fego. Sim. Eu acho que uns 6 anos atrás, eu acho que eu dei aula lá. Ah, sim. Você sabe que a minha experiência com balé foi assim, eu era apaixonada pelo balé. Eu fiz Eliane Indiane quando eu era pequenininha. E aí depois, quando eu quis me profissionalizar mais, eu fui pra Fego. Que a Fego tinha muita técnica, né? Era muito criteriosa. E eu me formei em balé na Fego. E depois eu cheguei aí pra Rússia dançar balé. Olha. E era o sonho da minha mãe que eu fosse bailarina. E eu era apaixonada por aquilo. Mas quando eu cheguei na Rússia e eu vi a disputa que era para você conseguir um papel para dançar, era assim... Sabe aquele filme Cisne Negro? Gente, eu me senti naquele filme Cisne Negro. Assim, a disputa entre as meninas ali não era um trabalho de equipe. É muito difícil, não era uma coisa bonita, prazerosa. Era cada um por si e uma tentando puxar o tapete da outra. É porque ali parece que tem muitos talentos, né? Sim, tem muito talento, então a briga é... E tinha essa coisa da magreza. Eu vi muitas meninas que estavam lá comigo que elas ficavam sem comer durante dias para fazer um teste, para fazer uma apresentação. Então, assim, bulimia, uma série de doenças psicológicas e alimentares que eu fiquei muito chocada. Para mim, aquilo que era um prazer, que era uma delícia dançar, para mim era divertido subir num palco. Quando eu fui para a Rússia, eu senti assim... É tenso, meu Deus, eu não quero fazer parte disso. Eu fiquei frustrada. É tenso. E aí eu lembro que eu fiz a dança lá, eu fiz um workshop durante um mês intensivo. E aí quando eu voltei, eu falei para minha mãe, eu não quero mais dançar. E minha mãe ficou muito triste com isso. Mas eu falei assim, eu decidi que na verdade não é a profissão que eu quero seguir. Mas eu quero, em algum outro momento, fazer parte da dança de uma forma recreativa. Mas quando eu vejo aqui em Taubaté ou em outros lugares alguma menina que vai para a área da dança e desenvolve essa carreira e é apaixonada pela dança, eu fico muito feliz. Porque é uma batalha, né? Eu já vi meninas que se formaram comigo, que se tornaram professoras. E uma luta. Porque o salário era baixo, era mau reconhecimento da carreira... eu desejo que a gente tenha mais investimento para arte, para dança, para música, porque acho que até na saúde mental e física, a dança e a música faz uma transformação na vida da pessoa, né? Eu estava andando de carro ontem, eu estava refletindo, né? Aí eu pensei assim, né? Falei, puxa vida, existe um investimento, né? Que é voltado para a cultura e um investimento para a educação. Sim. Eu não entendo por que tem que ser separado, sendo que a arte, a cultura, ela faz parte da educação. Sim. Tinha que ser uma coisa só. Teve um período da FAMUTA, eu acho que você vai se recordar, que a gente tinha iniciação musical em 54 escolas do município. Então, a criançadinha, né? Eu tenho a Maia lá de 4 anos, criançadinha de 5, 6, 7 anos, eles faziam musicalização, né? Aprendiam a tocar o instrumento de uma forma lúdica, brincando. E aí o pessoal da FAMUTA, o Rogério e outros lá, os professores identificavam quem tinha uma certa aptidão musical. E aí pegava essa criança, chamava o pai e a mãe, o professor falava, olha, ele tem o dom da música, ele toca bem o instrumento. Vamos começar a colocar ele na FAMUTA? E aí acho que era o sonho, não sei se eram as fanfarrinhas, Era as famutinhas. Famutinhas, e né? era o sonho de consumo deles, eles tinham um objetivo, né? Sim. Um dia eu quero tocar lá na FAMUTA. Mas o que eu achava muito legal é que, assim, não era simplesmente um projeto só para estar na FAMUTA. Não. Mas você ter iniciação musical para 54 escolas, para muitas crianças, eu acho que é abrir portas, eu acho que é ensinar um mundo novo, né? Não, e reflete demais dentro da sala de aula. Humanizar. Eu fiz um trabalho na Escola Municipal Dom Couto, quando eu dava aula de educação física lá, fazia aula dava aula para criançada de 4ª série, mais ou menos. E comecei a dar um trabalho de ginástica circo para eles, né? Ai, que Porque demais. tem que concentrar, equilíbrio, trabalho em dupla para poder desenvolver a confiança. Coordenação motora. E a confiança de um para o outro, Sim. o toque.
Porque eu acredito que, assim, hoje em dia, as crianças não dão a mão mais, não se abraçam. São Então, muito isolados, né? Por essa onda do celular, de cada um na sua casa, isolado. E quando eles vão ter um contato, é batendo um na cabeça do outro, hoje bom dia, ou boa tarde, é assim. Então, eu comecei a fazer esse trabalho e comecei a ter um feedback com os professores. Nossa, e era só coisa boa. Roberta melhorou muito a concentração deles, porque eles são obrigados a se concentrar para ver onde é o ponto de equilíbrio, o que eu tenho que fazer. É um trabalho global. Eu acredito nesse tipo de trabalho também para ir para o anti-bullying. Porque, como você está falando, eles precisam trabalhar em equipe, diversos movimentos, né? Tem movimentos que vocês desenvolvem ali em dinâmica, que se a criança não estiver fazendo concentrada junto com a equipe, não consegue desenvolver, né? Então, acho que assim, perceber que o outro é importante para você desenvolver uma tarefa diminui muito essa questão do bullying, né? Muito. Lá na escola Novo Horizonte também, a gente fazia um trabalho de relaxamento, que no começo, porque eu sou muito sargentão, sabe? Eu sou da época do Ezequiel. Você já veio de família militar, né? Já aprendeu essa disciplina. Quando eles estavam muito cansados, assim, né? Que os professores, Roberta do céu, ninguém tá aguentando a sala hoje, porque eles estão virados no giraia, né? Aí eles colocava eles na minha sala de aula, falavam assim, olha, a gente vai colocar o colchonete, vamos formar duplas, e vai ficar na posição de borboletinha, o amiguinho ou a amiguinha vai atrás, a gente vai fazer massagem, né? Dando tapinha nas costas, assim, devagarinho, fazendo massagem. Aí um olhava assim e falava assim, eu não vou, é aula. É aula, a gente vai fazer. Aí eles iam fazer, depois eles gostavam. O tratamento com o amigo era diferente. Parece que é assim, eu não posso tocar no meu amigo, na minha amiga, sabe? Então, quando você quebra isso, tudo muda. A criança não queria se mostrar frágil pro outro, né? Tudo muda. Quando abriu o Sente ali em frente da escola, o professor Ricardo também fez um trabalho maravilhoso, que a criançada da escola começou a fazer bullying, né, com os meninos ali do Sente. Aí a gente viu isso, e é legal o professor ter esse olhar, é muito importante o professor não deixar passar isso. Fundamental. Aí a gente ficou sabendo da Paralimpíada, a gente agendou com a professora, pegou um determinado grupo, né, que estava dando problema, e levou eles para assistir a Paralimpíadas. Eles ficaram encantados. Aí o professor fez uma Paralimpíada ali no Integral. Eles falaram assim, professor, é muito difícil jogar de olho fechado, né? Pra eles então eles sentiram na pele mesmo, vendaram os olhos e fizeram... Menina, assim, ó, eles ficaram assim, super amigos do pessoal que era síndrome de Down. Que bacana. Que tava olha ali. O trabalho de inclusão social aí, muito né? legal. Aí tinha um menino que tinha síndrome de Down, que era muito bonito ali, as meninas paqueravam com ele. E assim, tudo muda, né? Tudo muda. Aceitação, você tem que, inclusão. Tudo muda. Enxergar o outro ser humano. Amor ao próximo, né? Isso é importante. E hoje a FAMUTA está acontecendo no SEDES? A FAMUTA está acontecendo no SEDES todos os sábados. Como que funciona essa pré-seleção hoje da FAMUTA? Então, agora a gente eu não sei se o Wellington ainda tem a escolinha. As pessoas que aparecem lá com interesse em tocar, eles disponibilizam algum horário lá para poder estar trabalhando com essa criança. Eu acho que nas escolas municipais é feito um trabalho de musicalização, mas não ligado à fanfarra. Não é ligado à fanfarra como era antes, né? Já colocava criançadinha para marchar e tudo mais. Parece, eu não tenho muita informação sobre isso. Não sei se são todas as escolas que têm esse trabalho também. Tá. Mas daí hoje a mamãe e o papai, assim, que tiver interesse em conhecer a FAMUTA, quiser levar lá para saber a disponibilidade para entrar, precisa ser da rede pública? Não precisa? Sendo da cidade, tem até pessoas que têm muita vontade, né? Que é fora da cidade também, que tem vontade de participar. E tem muitos, às vezes, que falam assim, nossa, jamais meu filho vai entrar na FAMUTA. As portas estão abertas, né? Mas, assim, existem normas lá dentro, né? Regras. E o trabalho é maravilhoso, sabe? É muito importante as pessoas estarem indo lá para poder assistir essa criançada que prefere estar o sábado sentado, aprendendo a ler partitura, aprendendo a estudar música. Eu sou apaixonada por música. Eu já fiz aula de canto com a Auri. Auri, um beijo para você, uma professora de canto maravilhosa. E para mim, tanto a dança quanto a música é uma terapia. É como se a gente sentisse libertasse, né? a alma da gente, né? Mais leve.
E daí a criançada, então, aprende a ler partitura, fazer parte de música. E a partir de que idade? Porque eu já estou interessada em levar a Maia, por exemplo, para lá. Ela tem 4 anos só, é possível? Então, tem o pessoal que vai para a área de sopro, tem uma idade, eu não sei se é 7 ou 12 anos. É um pouquinho mais velho, então, né? Devido à dentição deles, né? E para essa parte de baliza? Baliza é a partir dos 6 anos, porque 6 como eu sou anos? sozinha, para essa idade de 4 anos, a gente tem que ter um número menor, Sim. né? Porque você precisa Porque eles brincam colocar a mão mais, nelas né? para poder, Sim. né, explicar o que é um pé esticado, o que é. Porque às vezes ela no meio das outras meninas perigoso se machucar. Eu vi uma foto que você me mandou ontem do seu projeto, né? Das menininhas pequenininhas, assim, com o pezinho na Do ponta do instituto. pé, gente. É. A coisa mais linda. Eu E fiquei elas têm uma apaixonada. consciência, elas pegam uma consciência corporal muito grande, né? Elas entram lá no instituto lá para fazer o rolamento, às vezes morre de medo porque a avó falou que quebra o pescoço, mas existe Eu tenho um trauma disso. Eu ouvi você falar. Você ouviu? Eu ouvi você falar. Quando eu fiz o ouvi, rolamento de uma aula de jiu-jitsu, que eu fui experimentar, gente, que eu gosto muito de experimentar coisas novas de aulas, assim. Uhum. E eu fui fazer um rolamento no final da aula, assim, pra trás, de costas. E eu dei um mau jeito no pescoço. Eu falei, nossa, quebrei o pescoço. Mas é tudo um processo para chegar até o rolamento. Sim. Quando a pessoa tem o trauma, o professor Nilo Patrício, da Faculdade de Educação Física, né? Sim. Que foi um dos melhores professores que teve lá, um professor referência. Ele falou que a gente tem que tratar do medo, né, do adulto como se ele fosse uma criança. Sim. É o mesmo processo. É isso mesmo. Então, se tem medo de fazer o rolamento de costa, é sentar e fazer aquela gangorrinha de ir até lá atrás e voltar para saber como é que é a posição E da vai cabeça. soltando o corpo Vai também, né? soltando, Porque vai assim, pegando confiança. eu faço musculação. E a musculação, ela tensiona o corpo mesmo, né? Eu sinto que hoje, eu já fiz balé, eu tinha alongamento bastante. Hoje em dia eu me sinto rígida, porque eu não faço mais o alongamento diariamente. Mas agora, tem esses cursos que a gente está fazendo agora, né? Porque está dando uma vida longa para os atletas agora, né? Sim. Lá em Guaratinguetá, todo ano tem um curso com a equipe da Seleção Brasileira de Ginástica, né? Que legal, não sabia. E é em janeiro, né? Vem a Camila Ferenzin, que é a atual técnica. Aí, o ano retrasado, veio o João, que é o preparador físico. Ele veio do basquete. E a Camila chegou nele e falou para ele assim, João, eu preciso de uma equipe sem lesão para ir para a Olimpíada. Porque elas se lesionam muito, porque salta Sim. muito, trabalha muito na minha ponta. Aí ele falou, então deixa comigo. Ele começou a estudar os movimentos do balé, o que elas faziam, as quedas, né? E hoje em dia elas fazem um trabalho de musculação Sim. ligado para a ginástica rítmica, né? Força de explosão e tudo mais. Para fortalecimento pra mesmo, fortalecer. né? De posterior de coxa, Tudo. para que não tenha muita lesão de joelho, muito pé, quadril, muito tornozelo. tornozelo. Aí elas... Eu tenho uma frouxidão no tornozelo por conta do balé, da sapatilha de ponta, né? Durante 15 anos. Aí ele agora conseguiu manter essa equipe, né? Que elas foram medalha de ouro. Elas foram medalha de prata, medalha de ouro, em vários lugares aí que elas estão caminhando. Elas estão entre as 5 melhores do mundo. Que lindo. Nunca chegou num ponto desse, mas tem uma credibilidade grande, né, pro João. E a Bruna também, que é professora de balé clássico, que ela foi para a Rússia. Você falou sobre o trabalho de balé lá, ela foi junto com a equipe. Aí, quando viram elas no balé, a professora olhou e falou: é isso que vocês têm para apresentar de balé? Ela falou que não sabia onde enfiar a cara. Ela falou assim: eu vou fazer balé. Ela foi, levou a roupa dela, entrou lá no meio da barra e começou a fazer. Ela falou: eu vou aprender, eu quero aprender o melhor balé. Aí ela trouxe, Determinada, né? Ela trouxe isso. Aí ela falou pra Camila, falou, olha, uma equipe de ginástica sem balé não é nada. Não é nada. Aí foi quando... Por que a postura, né? A limpeza dos movimentos. Acho que o balé traz isso, né? É muito eixo, né? Sim. E por isso que a ginástica rítmica da Rússia é a melhor do mundo, porque tem o melhor balé do mundo, né? Sim. Então os movimentos são muito limpos, são né? Muito limpos. Então por isso que a seleção tá como tá, porque tem o preparador físico, né? A musculação. E a Bruna veio com balé que desenvolvendo veio com tudo. De ponta, né? Que bacana. Eu não sei se você viu, ontem eu vi uma informação no rádio que eu fiquei feliz. Tem uma menina que é ginástica rítmica, se eu não me engano, brasileira, campeã. Acho que é a Rayane, o nome? Não me recordo. Não, é do Brasil.
E aí eu ouvi uma notícia que parece uma bobeira, mas que eu acho que incentiva muitas crianças, muitas meninas. A Mattel, que é uma empresa de brinquedos, tá lançando uma boneca dela. Ah, é a de ginástica artística, Ginástica né? artística. É a Rayane? Raíssa? Raíssa ou Rayane? Ai, meu Deus, eu esqueci É o que a nome dela Raíssa eu agora. me confundo porque tem a de skate, né? Que é a Raíssa. Eu não sei se é É Raíssa ou Rayane. Rebeca. Rebeca? Não é Rebeca Andrade? É, Rebeca Andrade, Rebeca exatamente. Andrade é a Então, que tá gente, mais mais em cima famosa agora, aí, né? Então, assim, eu fiquei super feliz que, assim, as crianças vão ter a possibilidade de brincar com uma boneca, com uma Barbie da Mattel aí, que é brasileira e que traz aí mulheres premiadas. Então, muito legal a gente ter isso para passar para as nossas crianças, nossos filhos, né? E a ginástica rítmica agora, que muda o código de 4 em 4 anos. Pra você ver como a ginástica rítmica atualiza muito rápido, né? Sim. E devido a dos problemas de ter muitas lesões, porque tem meninas que nascem com uma frouxidão muito grande, né? Tipo essas meninas de circo. Sim. E tem meninas que não são beneficiadas com essa flexibilidade Eu não sou. e tem que trabalhar Nem para um ter o pouco. mínimo. Agora essas daí já, né? Aí o que acontece? Mudou muito o código, né? Hoje em dia valoriza-se muito o artístico na GR e os passos de dança. Nossa, que bom. Então, deu tudo pro Brasil, né? Porque falou em dança é Brasil, né? Na minha época, eles valorizavam muito essa questão do alongamento 1000%, né? E eu, gente, eu treinava dia e noite, de segunda a sexta, para ter o mínimo de alongamento. Porque eu acho que eu já tenho uma rigidez já natural minha. Mas, assim, esse trabalho que é feito agora, as atletas que vieram aqui no Sesc, né? Elas vieram semana retrasada. E a parte corporal delas é outra. A menina que é reserva, para você ver como esse trabalho deixa a menina mais tempo na ginástica, né? A reserva tem 24 ou 25 anos. Nossa. Antigamente a ginástica... Antigamente já tinha que ser muito novinha, né? Com 18 anos já estava para parar já. Verdade. 18 anos você já saía, já parava. E essa reserva, você tem que ver o tamanho da panturrilha dela. É um absurdo o tamanho da panturrilha. O corpo de quem faz ginástica olímpica, ginástica rítmica, fica um pouco diferente, né? Fica. O da ginástica artística é mais massa muscular, né? Porque eles têm muita força de explosão, né? A altura que eles sobem para fazer os giros, tem mortais. Tem que ter muita força muscular, né? Da GR já é mais ligado mesmo ao balé clássico, né? Aquela musculatura alongada, que não pode ser muito pesada também, né? E me diz uma coisa, a Famuta foi bicampeã mundial? A Famuta foi campeã europeia lá na Alemanha. Foi campeã mundial na Dinamarca e foi vice-campeã nos Estados Unidos. Você esteve nesses momentos com a Famuta? Nos 3. Você chegou a viajar? Quase morri. Conta pra gente como foram essas viagens, porque eu lembro que foi uma equipe enorme daqui de Taubaté pra lá, né? Mas vou falar pra você, a gente mereceu. Eu fui convidada, eu quase fui, viu? Eu queria muito ir, mas por conta do trabalho, não, imagina. Eu acompanhei por vídeo, fiquei muito na torcida. Porque assim, a gente ficou... O Rogério, eu falo que o Rogério, ele é um louco, visionário. Porque, assim, quando ele falava pra gente, a gente falava, Rogério é louco. O Rogério era o maestro da Famuta, gente. A gente não acreditava nisso. Ele veio de Guará? Ele veio de Atibaia. Atibaia? Acho que ele passou por Guará também um período. Não, acho que foi... Guarulhos era o Toninho. Sim. Toninho mandou um grande abraço pra você. Toninho Bonvenuto, que era o coreógrafo lá. Um beijo. Então, o Rogério falava, a gente falava, gente, ele tá louco. Porque a gente não acreditava na gente, né? Ele falou, então, ele sempre foi um sonhador, né? Um visionário mesmo. Aí ele falou assim, ó, vocês estão dispostos? Porque vocês não vão ter mais sábado, domingo, feriado, carnaval, nada. A gente não tinha. Até na época da Copa, né? Tinha jogo, ele falava assim, ó, depois do jogo, ensaio. A gente ia pro ensaio. Aí uma vez a gente estava ensaiando na Polícia Militar, que precisava de campo, né? Tava armando uma chuva, mas que o céu tava preto. Aí começou a cair granizo. E o pessoal tava no campo, tudo informação, tocando. Aí o pessoal parou, olhou pro Rogério, o Rogério deu um grito, que era para continuar. Todo mundo continuou. Chovendo assim? Granizo. Todo mundo continuou naquele Mas vocês estavam numa área coberta? Não, campo aberto. Campo aberto. Campo aberto. Com granizo, gente. E a Famuta lá, ó, treinando para ir viajar, Isso né? ficou na história, foi maravilhoso, sabe? Aí quando a gente foi pro SEDES lá, tinha muita gente que passava mal, porque era no sol, né? Lá o campo é aberto, você tem que fazer no sol. Sol muito forte, né? E a gente se juntava, a gente estava muito focado. E às vezes os equipamentos pesados. Muito pesado, muito pesado. Qual é o equipamento que mais pesa lá, só por curiosidade? Olha, o baixo, né, que é aquele instrumento lá de sopro grande lá, ele é bem pesado. Tem o quadriton, né, que são aqueles 4
lugares que eles batem lá também é muito pesado, o colete é pesado também, né? Até o fato da corneta, de você estar na posição com os 2 cotovelos erguidos o tempo todo, inteiro, né? dói muito também. Tem que ter um preparo muscular Muito. também. E lá nessa viagem que a gente fez, foi uma experiência assim absurda. A gente amadureceu demais. A primeira viagem internacional foi para a Alemanha? Foi para a Alemanha. Foram 11 ou 12 horas de viagem, depois mais 2 horas de ônibus. Aí a gente foi muita surpresa pra gente as coisas que aconteciam na Alemanha. Eu imagino a carinha das pessoas que estavam ali participando, muitos, primeira viagem internacional, né? Primeira experiência, assim, deve ter sido emocionante. Olha, tem um fato muito curioso de um menino, eu não sei se ele tinha 13 ou 14 anos, que o pai dele estava preso. Nossa. E precisava da autorização do pai. E o Rogério parece que foi lá junto com alguém, né? Nessa parte social, né? Que tinha que passar por lá. O pai autorizou. E esse menino foi. Olha o que pode transformar na vida desse menino. Olha a transformação. Qual será que seria o caminho dele se ele não tivesse tido a famuta na vida dele, né? E olha, a arte salva mesmo. Quando a gente chegou lá na Alemanha, a gente teve que se deparar com um mundo novo, mas a gente teve muita instrução, né? Em relação a isso. Andar na calçada lá, a gente andava na calçada, a gente começava a escutar barulho de campainha de bicicleta para todo lado, o pessoal bravo. Os alemães são muito corretos, são muito bravos mesmo, né? Eles falam assim, nein, nein, tudo é não. Daí a gente, falaram pra gente assim, falou, olha, a calçada, vocês podem ver que tá metade da calçada é pintada de cinza escuro e metade de cinza claro. A parte de fora é onde a bicicleta anda, a parte de dentro é o pedestre. Nossa, eles ficam muito bravos. É verdade. E a gente ficava, quando via bicicleta, todo mundo ia para um canto só, né? Mas E os horários lá, horário de ônibus, horário de trem. Tudo. Na risca, na né? risca. Não tem atraso. Não, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. E o Rogério falava, se atrasar 5 minutos, 2 minutos vai 2 ficar. 2 minutos já era, já passa o trem, o ônibus, perdeu. Teve alguém um dia que entrou no ônibus, acho que esqueceu alguma coisa, voltou, o ônibus já não estava lá. Já perdeu. E se você não está dentro do ônibus com cinto de segurança, o motorista vai, olha, não sai, enquanto não está com cinto de segurança. Eles são muito corretos, né? A gente precisa aprender um pouquinho dessa... É o mínimo, né? Desse cumprir as regras, né? Corretamente, cumprir os horários. Os Isso instrumentos mesmo, realmente. quando a gente chegou lá no campo, a gente sempre assim, acostumado a ir levar o mundo nas costas e ficar tomando conta. Daí o Rogério falou assim, olha, pode deixar os instrumentos todos organizados, porque eles ficam todos organizados. Baqueta, posição do chapéu, posição do instrumento, tudo organizado quando eles colocam no lugar. Até isso a gente foi treinando nos ensaios para poder fazer bonito lá também, né? Aí a gente chegou lá... Então vocês foram aprendendo também algumas tudo. formas que eles agiam com as bandas. Aí a gente chegou lá, os meninos, Rogério, onde que a gente vai deixar os instrumentos? Gente, pode deixar aí no hall de entrada, mas ninguém vai pegar? Jamais, né? Se bater uma sombra, é bem capaz de eles pegar o instrumento e colocar na sombra para vocês. Então, a gente vê, puxa vida, né? O meu país é maravilhoso. E, assim, tudo que planta que dá, a alimentação nossa é maravilhosa. Só que muito essa educação rico em lá beleza fora... natural, né? Essa educação lá fora encanta. Encanta demais. Aonde você deixar alguma bolsa, alguma coisa, você vai voltar Fica. Um dia depois lá, vai estar lá te esperando, né? Lugar. Que a gente tem um pouquinho mais desse aprendizado aqui no Brasil. Muito. E olha, pelo que você está me contando aí dessa viagem e tudo mais, os alunos ali também aprenderam muita disciplina, então, né? Muito. Tinha que ser assim. Que não bacana. tinha outra forma. Aí vocês foram lá campeões europeus. E olha, europeus. Quando a gente apresentou... Então foram campeões da Europa toda? Da Europa. Que lindo. Quando a gente apresentou o show lá, que foi muito bonito, né? Teve os animais que estão em risco de extinção, que depois a gente virou o índio, né? O tema foi dos animais? Foi as lendas da Amazônia. Que lindo. Então, o Rogério tinha a serpente, né? Que o deus Tupã, né? No folclore deles, né? Pisava nessa cobra e ela ia virar o rio Amazônia, né? Aí tinha os animais também que a gente escolheu, né? Para fazer os animais que estão em risco de extinção. A gente foi feito um laboratório para isso. A primeira vez eu fui o macaco, fui o bico-leão dourado. Aí depois achou melhor ser a borboleta. Eu fui a borboleta azul, que também está em risco de extinção. E foi assim emocionante, mas a gente chorava. Que lindo. Porque na Alemanha, quando a Famuta se apresentou, foi a única banda que os europeus ficaram de pé para bater palma.
Porque o Brasil, Gente, e olha ele emociona, isso, né? Ele levando o emociona. nome de Taubaté É. para a Alemanha, para a Europa toda. Foram campeões da Europa. E a gente vê lá países de primeira, né? Então, parabéns pelo E trabalho de lá na vocês Alemanha, mesmo. todas as escolas têm fanfarra. Todas têm Todas as fanfarra? escolas têm fanfarra. Eu sabia que todos tinham iniciação musical, É. né? Na Europa é muito comum isso. Mas sempre tem, assim, os países muito frios, né? A criança entra às 9 horas da manhã na escola, fica até às 15 horas ou até às 18 horas. É um semi-integral. É. E aí sempre tem escolha de arte, música, dança. E a própria criança que escolhe o que ela quer fazer, o que ela quer aprender, né? Então, eu acho que é um modelo de escola também para a gente repensar aqui. É um incluir integral, pras assim, que crianças. não é obrigado a fazer tudo. Você escolhe Não, o que você quer. você escolhe as matérias que você quer. Você tem as matérias obrigatórias, como se fosse português, matemática, e aí você tem as matérias lúdicas de arte e tudo mais que você escolhe quais você quer fazer, né? E olha, eu acredito também assim que na parte da educação física, acredito que na música também, né? Eu já fui eventual, já dei aula como professor mesmo ali na área. Mas muitas crianças não gostam, às vezes, de jogar um vôlei, não gostam de jogar um basquete, mas porque não sabe jogar. Sabe? A educação física de antes... Às vezes tem vergonha, né? Tem timidez. Então, assim, muitas vezes não gosto disso, não é porque não gosta, é porque não sabe. E tem um processo para que você não frustre essa criança, né? O processo tem que ser para poder capacitar ela de verdade a fazer um movimento básico. Sim. Às vezes, quando a criança é um pouquinho acima do peso, tem vergonha do próprio corpo, vergonha de se movimentar, né? A ginástica rítmica lá no Instituto é assim. Tem 2 pais que me ligaram, falaram assim, minha filha foi no SESC, ela quer ser uma ginasta da seleção brasileira. Eu falei, então aqui não é o lugar. Porque a gente é particular, a gente não tem estrutura de dar um treino de 4 horas. A gente precisa de alunos, né, para poder pagar o aluguel, uma série de coisas. O que a gente faz lá? Ensinar a melhor ginástica que elas podem aprender, mas para ir nesse processo de seleção, é clube ou é prefeitura. Porque eles têm estrutura para isso, né? Sim. De uma carga horária grande para dar para a criança. Você está me lembrando do TCC, do Taubaté Country Club. Eles são muito fortes no vôlei hoje, né? A minha filha faz vôlei lá. Eu fiquei meio chocada no começo, porque ela queria muito fazer vôlei. Eu coloquei ela para fazer o vôlei. Só que ela faz 4 horas de vôlei por dia. E eu fico pensando, gente, uma criança de 12 anos, 4 horas de vôlei por dia, eu fico assim... Coitada, tá exausta, né? Mas, assim, eles fazem um trabalho realmente profissionalizante. Eu tenho uma aluna também que está fazendo aula lá, Marcela Campelo. Sim. Que ela faz GR também. E ela faz trabalho de musculação, tudo isso. Faz trabalho de musculação, faz uma série de trabalhos ali que é para preparar para uma possível atleta mesmo, né? Mas, olha, o que a gente pode fazer é mostrar o esporte, né? E dar força para aqueles que querem fazer, né? Na própria rede municipal, na época do Integrarte que tinha, né, em Taubaté, eu lembro do Integrarte. Tem um aluno meu, Afonso, que ele era muito reprimido pelo pai, ele queria fazer dança. E a gente dava assim hip hop para eles, para incluir todo mundo. Eu acho muito legal o hip hop. O pai e a mãe não ficar falando, tá dançando, mas hip hop ele é mais assim, né, agitadinho. Gente, qualquer arte, qualquer dança é inclusivo, faz com que a pessoa interaja, né, se sinta parte de algo. Então, daí eu acabei saindo do Bosque, fui para outra escola da aula, e a mãe foi muito parceira dele, né? Foi quando ele entrou no balé aqui de Taubaté da Rose, né? Sim. Aí ele foi fazer umas aulas em São Paulo. Conclusão, ele está em São Paulo, bailarino profissional, dá aula lá, faz parte de musicais com atores da Rede Globo. Se encontrou na dança. Se encontrou. E aonde que ele viu e teve essa experiência? Numa escola municipal do Integral. Do Integrarte. Que ele teve essa experiência. Ai, parabéns. Né? Gente, o papo tá bom. Eu gostaria muito de continuar mais, porque é uma área que eu amo. Música, arte, dança. Eu acho que a gente precisa ter mais música, arte e dança aqui. Na cidade, para todas as crianças, acho que transforma vidas, né? E a Cici tá aqui com a gente, ela tem um recadinho pra gente, né? Antes da gente encerrar. Temos mensagem, gente, pessoal que ai, que delícia. Pelo YouTube, né? Alguns são alunos. Temos aqui o Diego Brian, Roberta Melhor, temos a Clara. Oi, boa tarde. Tem um Toque 2 falando assim, acompanhando, e ele faz pergunta. A Roberta teve que mesclar seu conhecimento clássico com as pistas, treinando balizas para bandas e fanfarras. Qual é a grande diferença entre esses 2 mundos?
da fanfarra. O clássico e a fanfarra. Então, a baliza, assim, ela tem que saber um pouco de tudo, né? O que falha muito na minha prática é a ginástica artística, porque na minha época não tinha aqui em Taubaté, né? Para eu aprender, então eu fui para a área da dança. Então, assim, a baliza tem as regras, né? Quando você é julgada, que é obrigatório ter 2 movimentos acrobáticos. Então, assim, eu me envolvo no rolamento e lançamento de aparelho para me ganhar nota nisso. Então tem toda uma técnica aí que a gente não conhece, que são né? julgados. Então é julgada a entrada da baliza. Então ela tem que desenvolver o bastão de várias formas, né? Tem que ter lançamento, ela tem que ser graciosa, ela tem que interagir com o público, ela tem que não sair fora da marcha junto com a banda. Ela pode dançar, mas quando ela voltar a marchar, ela tem que marchar junto com a banda. Sim. E na parte coreográfica é como se fosse uma apresentação de dança. Sim. Ela tem que desenvolver bem o espaço que ela está trabalhando, mesclar o movimento dos aparelhos da ginástica rítmica com o jazz, com a leveza do balé, com gente, tudo. Ela tá me contando aqui, eu tô lembrando dela entrando com a baliza, jogando, fazendo todo aquele movimento maravilhoso. Eu me comprometo a depois colocar aí no meu Instagram para vocês um pequeno trecho do vídeo dela se apresentando, porque é fantástico. A gente tem que estudar, é estudo. Né, sim, Maria? Com certeza. Tem mais alguma pergunta aí, Cici? Não, e aí a Clara tá falando que história maravilhosa da Famuta. Vocês são um orgulho. Obrigado, viu? Pra gente é muito orgulho ser de Taubaté. E todos os lugares que a gente vai, a gente tem muito orgulho de levar esse nome de Taubaté. E nós temos o orgulho de ter esse trabalho de vocês desempenhados aqui, principalmente transformando a vida das crianças na cidade, viu? Esse é o nosso foco. Esse é o maior foco da Famuta, é esse. Então, Roberta de Deus, obrigada, parabéns pela sua história. E, gente, mais arte, mais vida, mais luz, mais música pra gente, para as nossas crianças. Amém. O que mais precisa, ainda mais no mundo de hoje, né? Deixa aí o seu Instagram, o seu contato, para as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho do Instituto. Tá. Roberta RDS e Instituto de Ginástica RDS. Então, quem quiser levar os filhos lá para conhecer, para aprender uma iniciação aí de ginástica rítmica. Para conhecer a Famuta, assistir o ensaio da Famuta, né? Depois eu vou colocar o link lá para vocês também, tá bom?